Capítulo 18. As doenças demoníacas. Rebeca. Tanto é debatido, como é mal entendido o assunto sobre as doenças demoníacas que afligem o corpo humano. Não estou tentando, aqui, estabelecer debates, porque sei que é impossível. Como médica, desejo apresentar a você, leitor, alguns versículos e as experiências que tive nesta área. Quero dividir com você o que o Senhor me ensinou sobre o problema. Estou consciente de que alguns líderes ensinam que todas as doenças físicas são resultados direto de infestação demoníaca e que a única cura é através da libertação. Outros, porém, partem para o extremo dizendo que cristãos não podem ser tocados por demônios. Sendo médica, me regozijo ao ler o livro de Lucas, vejo nele muitas áreas que foram escritas sob o ponto de vista de um médico. Ele é cuidadoso para mostrar diferenças nas áreas sobre enfermidades que os outros autores não tiveram a mesma preocupação. Vejamos o que diz a palavra de Deus e, Jesus descendo com eles, parou numa planura onde se encontravam muitos discípulos seus e grande multidão do povo, de toda a Judeia, de Jerusalém e do litoral de Tiro e de Sidom, que vieram para ouvi-lo e ser curados de suas enfermidades, também os atormentados por espíritos imundos eram curados. Lucas capítulo 6 versículos 17 e 18. Verifique que aqui é feita uma distinção clara de doenças que foram curadas e de outras que também foram curadas como o resultado da saída de demônios. Naquela mesma hora curou Jesus a muitos de moléstias e flagelos e de espíritos malignos, e deu vista a muitos cegos. Lucas capítulo 7 versículo 21. Novamente, neste versículo, podemos ver a mesma distinção sendo feita. Lucas mostra, neste dois relatos, que algumas doenças são puramente físicas e outras são causadas por demônios. Quando se aproximando, o demônio o atirou no chão e o convulsionou, mas Jesus repreendeu o espírito imundo, curou o menino e o entregou a seu pai. Lucas capítulo 9 versículo 42. Deixando ele a sinagoga, foi para a casa de Simão. Ora, a sogra de Simão achava-se enferma, com febre muito alta, e rogaram-lhe por ela. Inclinando-se ele para ela, repreendeu a febre, e esta a deixou, e logo se levantou, passando a servi-los. Lucas capítulo 4 versículos 38 e 39. As expressões em destaque mostram claramente a diferença. No primeiro caso, Jesus curou ao expulsar o espírito imundo. Já no segundo, ele curou expulsando a febre física. Os demônios podem e causam doenças, contudo, nem todas as doenças são demoníacas, embora uma quantidade significativa seja. Devemos lembrar que, tanto a morte física, como a espiritual, foram resultado da queda de Adão. A alteração em nossos corpos físicos causada pelo pecado, torna-nos vulneráveis a uma série de doenças físicas. O Senhor me ensinou muito sobre esse assunto. Os demônios são expertos em manipular bactérias e vírus e colocá-los nos corpos humanos, mas eles também podem afetar o corpo diretamente. Eles podem prejudicar um corpo ao nível molecular. Podem causar um estrago devastador a vários órgãos sem alterar o aspecto das estruturas celulares quando vistas por nossos microscópios. O estrago feito exige tratamento com remédios e nutrição, etc. Porém, os médicos só podem saber o que está errado com o paciente e que medidas deverão ser tomadas apenas pela revelação do Senhor. Pouquíssimos são os médicos cristãos que se dispõem a depender completamente do Senhor. Eu não estou alegando que o tratamento de um determinado paciente seja feito sem os testes apropriados para se designar a doença. Mesmo assim, qualquer médico, admita ou não, presencia casos em que todos os diagnósticos não dão a resposta para o que está errado com o doente. Nestes casos, se torna responsabilidade do médico a orientação do Senhor através da oração e do jejum. Uma das mais notáveis experiências que presenciei, neste tipo de estrago demoníaco, foi um caso que aconteceu perto do fim do meu treinamento. Na época eu era responsável pelo PT. Bob, um homem de 35 anos, deu entrada na unidade, vindo de um hospital de uma cidade das redondezas onde estivera hospitalizado por uma semana. Ele adoecera de repente e atingia níveis altíssimos de febre. Os médicos que cuidavam dele foram incapazes de descobrir a causa da doença.
Também, não consegui descobrir a causa da mesma, quando examinei no dia em que foi internado, mas era óbvio ele estava extremamente doente. Ao iniciarmos a bateria de testes, comecei a pedir fervorosamente ao Senhor para revelar-me o que estava errado com ele e pedi, também outros especialistas para examiná-lo. Na manhã do dia seguinte ele, repentinamente, saltou da cama declarando que deixaria o hospital naquele momento, porque se não o fizesse seria morto. Não importava o que falássemos, nada mudaria a mente dele. Finalmente, o médico particular de Bob conseguiu uma ordem impedindo a sua saída pelo menos nas próximas 72 horas. Quando ela foi anunciada, Bob imediatamente rodopiou e caiu na cama fechando o olhar no teto e murmurando coisas incoerentes sem responder a estímulos. Permaneceu assim, nos 2 dias que se seguiram, enquanto sua condição física deteriorava. Finalmente, no 3º dia de manhã, enquanto me preparava para o trabalho, o Senhor me falou que Bob era, na realidade, um sacerdote superior de uma cidade próxima, e a doença dele era causada pela disciplina satânica. No entanto, ele queria sair do hospital porque estava sendo atacado por David, um sacerdote superior local que era médico no hospital. 2 sacerdotes superiores jamais ficam no mesmo território a não ser por mútuo consentimento. Se assim não for, entram numa batalha até a morte. Bob sabia disso e nas condições em que estava não teria chances contra David. O pai me disse para ir e amarrar os demônios que estavam atando e confundindo a mente de Bob e também dizer que sabia quem era e o que estava acontecendo e que compartilhasse o evangelho com ele. Esperando, ardentemente ter ouvido corretamente a voz do Senhor, fui fazer-lhe a vontade naquela manhã. Assim que entrei no quarto de Bob naquele dia, certifiquei-me de que não havia mais ninguém com ele e fechei a porta. Tentei fazer com que ele me respondesse, mas não o consegui. Ele continuava com os murmúrios incoerentes. Assim, apoiando meus braços na grade da cama dele, disse: vocês demônios que atam a mente e causam confusão, o meu mestre Jesus enviou-me para amarrá-los, e agora eu o faço no nome de Jesus Cristo. Ordeno que vocês não mais aflijam este homem. O resultado foi tremendo. No mesmo instante, os murmúrios de Bob cessaram e ele se voltou para mim completamente lúcido. Bom dia, ele disse, você quer alguma coisa? Sim. Tenho uma mensagem do Deus Altíssimo para você. Comecei a dizer-lhe as coisas que o pai me dissera e depois, rapidamente compartilhei o evangelho com ele. Bob, você precisa entender que a sua única esperança é Jesus. Satanás está determinado a matá-lo. Continuar a servi-lo apenas trará a destruição a você, e o que é pior, a eternidade no inferno. Ele olhou-me fingindo estar surpreso. Quem é você? Você está louca. Não sei sobre o que você está falando. Ah, sabe sim. O meu Deus não mente. Ah, vá embora. Eu não quero nada com Jesus. Assim seja. Já que essa é a sua vontade. Terminando de falar, deixei o quarto. Daquele momento em diante Bob permaneceu completamente alerta e orientado no tempo e no espaço. Devo admitir que perturbei os especialistas querendo que eles me dessem uma explicação porque Bob estava consciente, mas a condição física dele não apresentava melhoras. Ninguém foi capaz de me dar uma explicação razoável. No entanto, continuei a orar e a jejuar intensamente por Bob pedindo que o pai desse, pelo menos, mais uma chance a ele. 4 dias depois, Bob estava muito perto da morte, os seus rins haviam parado de funcionar 2 dias antes e o fígado trabalhava com dificuldade. O coração falhava e os pulmões tinham sofrido infiltração. A pressão sanguínea estava tão baixa que ele estava sob medicação intravenosa para tentar mantê-la a um nível razoável. Com tudo isso, eu sabia que em pouco tempo ele precisaria da ajuda de uma máquina para respirar. Ele tinha dores contínuas e nós não as podíamos controlar. Então o pai falou-me novamente para ir mais uma vez e compartilhar o evangelho com ele. Procedi da mesma maneira que anteriormente. Certifiquei-me de que ele estava sozinho no quarto. Bob, você está morrendo. Não está vendo? Você não vê que talvez seja a hora de ser honesto comigo? Sim. Talvez você tenha razão. Você se lembra da nossa conversa 4 dias atrás? Sim.
Lembro muito bem. Você estava certa. Sou um sacerdote superior e queria sair daqui porque sabia que David poderia me matar. Bob, é preciso que você entenda que sua única esperança é Jesus. Você não vai pedir que ele o perdoe e se torne mestre ao invés de Satã. Sim, mas acho que não me deixarão fazê-lo. Por quê? Porque Satã está aqui. Dizendo isso, moveu a mão para o lado oposto da cama em que estava parada. Não pude ver nada, mas o meu espírito sentiu a presença dele. Não. O Senhor já o amarrou. Você quer um sinal de que o que eu estou falando é verdade. O Senhor havia dito que eu poderia expulsar o demônio da dor como sinal de que o que eu estava falando era verdade. Ao expeli-lo, Bob sentiria um alívio imediato da dor. Não. Só o fato de você ser louco bastante para ter vindo aqui e correr riscos como estes, já é o bastante para mostrar-me. Assim, com lágrimas rolando pela face, ele tomou minha mão e com voz tremulante, pediu a Jesus para perdoá-lo e tornar-se o seu mestre. Depois virou para o outro lado da cama e dirigindo-se diretamente a Satanás, disse-lhe que não mais o serviria independentemente do que acontecesse. Sob a direção do Senhor eu expulsei os demônios responsáveis pela febre, dores, paralisação dos rins, etc. As dores cessaram imediatamente, e pela primeira vez, em muitos dias, ele já não a sentia. Passadas as 2 horas ele não mais precisou de remédio para a pressão. Saiu do CT dentro de 2 dias e em menos de 2 semanas ele recebeu alta completamente curado. Os especialistas atribuíram a causa da doença a um vírus. É o diagnóstico usado com frequência, quando não se sabe realmente a causa de uma determinada moléstia. Várias vezes, fico pensando nos inúmeros pacientes que morreram de enfermidades devastadoras, sem que as mesmas fossem realmente diagnosticadas. Normalmente, casos assim, são atribuídos a vírus. Os médicos cristãos deveriam, seriamente, com muita oração e jejum, buscar orientação e revelação em tais casos. O capítulo 5 de Tiago nunca é levado a sério, nem pelas igrejas, e nem pelos médicos. Frequentemente a única maneira de curar as feridas e doenças demoníacas é pela oração da fé e pela unção com óleo. Uma outra maneira comum dos demônios afligirem os corpos das pessoas é através da dor. Ela pode variar na intensidade, mas normalmente é devastadora e a causa não é encontrada pela medicina. Toda vez que examino um paciente que experimenta muita dor e eu não consigo descobrir a causa, imediatamente começo a buscar de Deus a revelação, e, normalmente, descubro que a fonte é demoníaca. Sempre que os satanistas lutam entre si usando os poderes da feitiçaria, o perdedor, quase sempre, termina na sala de emergência de algum hospital com dores agudas e a causa não é descoberta. Os demônios nem sempre infligem danos físicos ao mesmo tempo que causam dores. Também não precisam estar dentro do corpo para causá-las. Os cristãos também podem ser afligidos com este tipo de dor e normalmente não sabem que o problema é demoníaco ou de onde os demônios estão vindo. Eles são enviados pelas bruxas, e, em geral, afligem a pessoa do lado de fora do corpo. Isso acontece, especialmente com aqueles que são verdadeiramente nascidos de novo. Da mesma forma, os espíritos humanos mostrados na figura F do capítulo 14 podem prejudicar uma pessoa quando a porta do ódio está aberta. Presenciei casos em que o dano causado a uma determinada pessoa era resultado do ódio direcionado a ela. Nestes casos, basta uma simples unção com óleo e oração pedindo ao Senhor para guardar a pessoa do ódio enviado a ela. Quando tudo mais falha, esta atitude tem se mostrado bastante efetiva. Um bom exemplo é o caso de um jovem, de 30 e poucos anos, a quem chamarei de Johnny. Ele deu entrada na sala de emergência, uma noite, reclamando de dores agudas no peito. Parecia um caso típico de infarto. Internei-o e iniciei inúmeros testes que demonstraram estar tudo normal. 2 semanas depois de receber alta, ele voltou ao meu consultório, à tardinha, agonizando com a mesma dor. Assim, suspeitei que ele fosse um satanista que estava perdendo uma batalha. No momento, ainda, não recebera uma revelação clara do Senhor. Após terminado todos os testes possíveis no hospital em que trabalhava, mandei-o para uma cidade mais próxima para ser avaliado pelos cardiologistas da mesma.
Internaram-no em um hospital local e realizaram mais testes. Fizeram, também, o que é chamado de cateterismo, onde um catéter é introduzido nas artérias do coração para verificar se o fluxo sanguíneo está sendo bloqueado, e mesmo assim, tudo estava normal. Depois desta completa avaliação, Bonnie retornou para me ver. Estava por demais desencorajado, porque ainda sentia dores frequentes no peito. Com a orientação do senhor, eu sentei-me com ele diretamente e o desafiei com o fato de que eu pensava ser ele um satanista e que a dor era o resultado de uma luta demoníaca entre ele e uma outra pessoa. Ele ficou tão assustado, que nem mesmo tentou negar o que eu estava dizendo. Conversamos muito e eu compartilhei o evangelho com ele e disse que a única esperança era Jesus Cristo. Mas, infelizmente, aquele jovem queria o poder a qualquer preço. A despeito de tudo o que acontecera, ele ainda estava determinado a ficar no satanismo. Bonnie reconheceu que sabia que a causa de sua dor era a luta demoníaca. Finalmente, para fugir de um outro satanista mais forte, ele se mudou para outro estado e começou a participar de uma outra assembleia tentando adquirir mais poderes. Oro sempre por ele, e fico pensando no que estará ali acontecendo. Como é triste ver uma vida desperdiçada por causa da luxúria do poder. Os diversos problemas emocionais causados por demônios são intermináveis. Contudo, novamente aqui, não podemos responsabilizá-los por todas as desordens emocionais. Estive em contato com muitos cristãos que foram grandemente prejudicados quando outros disseram que a origem de seus problemas era demoníaca, quando, na verdade, os mesmos estavam sofrendo uma reação natural de estresse em suas vidas. Nunca devemos esquecer que somos